Ei, já parou para imaginar que aquelas estrelas piscando no céu podem estar escondendo um tesouro tão grande que faz o ouro da Serra Pelada parecer troco de padaria? Pois é, a mineração de asteroides está chegando com tudo, prometendo uma febre do ouro moderna, só que lá no espaço, onde robôs zumbem como abelhas cósmicas e naves garimpam rochas cheias de platina, ouro, níquel e até água. Não é papo de filme de Hollywood, não. É tecnologia de ponta que está começando a virar realidade, com empresas e cientistas correndo para transformar o sistema solar numa mina de vácuo aberto. Neste vídeo a gente vai desbravar essa loucura toda, explicar o que é essa mineração, como ela rola, os prós, os contras, os desafios e o que o futuro reserva. Como um prenúncio de que a humanidade está prestes a dar um salto gigante, quem sabe virando uma espécie de viajantes estelares com picaretas high-tech e sonhos ainda mais altos, tudo isso num papo simples, como se fosse uma prosa no boteco, mas com fatos sólidos para não ficar no achismo. E no final, tem dicas para você entrar nessa onda, porque o espaço está chamando e o relógio está correndo mais rápido que um foguete em contagem regressiva. Pensa num asteroide como um baú do tesouro perdido no mar do espaço, daqueles que piratas cósmicos sonhariam em saquear. Mineração de asteroides é exatamente isso: tirar recursos valiosos, ouro, platina, ferro, níquel e até água congelada, dessas rochas que vagam pelo sistema solar, algumas pertinho da Terra, outras dançando entre Marte e Júpiter. Diferente de cavar montanhas aqui no planeta, que deixa rios imundos e florestas no chão, essa mineração acontece no vácuo, sem bagunçar a natureza. Melhor ainda, dá para usar esses materiais lá no espaço mesmo, para construir bases lunares, naves espaciais ou até colônias que parecem saídas de um livro de ficção científica. Esses pedregulhos são sobras da formação do sistema solar, tipo relíquias de 4,6 bilhões de anos, carregando minerais que estão ficando cada vez mais raros na Terra. Um exemplo famoso é o asteroide 16, Saiki, que é quase puro metal e pode valer uns 10 mil quatrilhões de dólares, mais que toda a economia do planeta somada. É como se o universo tivesse espalhado joias brilhantes pelo céu, personificando os asteroides como guardiões silenciosos de riquezas que desafiam a imaginação. Nem todos os asteroides são iguais, viu? Tem os tipo C, cheios de carbono e água, perfeitos para criar combustível espacial. Os tipo M, metálicos, são carregados de platina e ouro, ideais para tecnologia de ponta. E os tipo S, rochosos, trazem silicatos que podem virar material de construção no espaço. Cada um é uma mina flutuante, e o potencial é tão grande que já tem gente planejando garimpar essas belezinhas nos próximos anos. Mas como é que isso funciona na prática? Vem comigo que eu te mostro. Tá, agora você deve estar pensando, beleza, mas como é que a gente vai lá no meio do nada, pega uma rocha gigante e traz o ouro para casa? Não é como cavar um buraco no quintal, isso é certo. Mineração de asteroides é tipo uma coreografia tecnológica no vácuo, com robôs e naves fazendo manobras que parecem coisa de filme. O processo tem 4 etapas principais: prospecção, chegada, extração e retorno. Vamos por partes, né? Porque é um universo de detalhes, literalmente. Antes de qualquer coisa, a gente precisa achar os asteroides que valem a pena. São milhares por aí, mas nem todos têm o que queremos. Telescópios poderosos como Hubble e sondas espaciais mapeiam os chamados NIS, asteroides próximos da Terra, que são mais fáceis de alcançar. A inteligência artificial entra com tudo, analisando dados para dizer quais rochas têm platina, água ou outros minerais valiosos. Um exemplo, a missão OSIRIS-REx da NASA foi até o asteroide Bennu, pegou amostras e trouxe para a Terra em 2023, provando que dá para fazer isso direitinho. É como mandar um detetive cósmico farejar ouro, só que com algoritmos e câmeras de alta resolução. Chegar num asteroide é um desafio daqueles que dá um frio na barriga. Essas rochas giram como peões, não têm gravidade decente e são cobertas de poeira que pode entupir qualquer equipamento. As naves usam propulsores elétricos que são super econômicos para se aproximar com cuidado, tipo um beija-flor pousando numa flor delicada. A inteligência artificial ajuda a navegar, ajustando a trajetória em tempo real para não virar sucata espacial. O som imaginário disso? Um zip suave, como se a sonda estivesse sussurrando pro asteroide. Calma, vim só pegar um pedaço de você. Mas é tenso porque qualquer erro pode mandar a missão pro brejo. Agora vem a parte que parece ficção científica, tirar o material. Nada de picareta, claro. Os métodos são high-tech, perfuração térmica com lasers para derreter gelo ou metais, extração magnética para pegar pedaços de ferro, ou até sacos gigantes que capturam asteroides pequenos inteiros. Imagina um robô soltando um bis enquanto dispara lasers para transformar gelo em vapor,
coletando água como se fosse um aspirador cósmico. Algumas empresas estão testando formas de processar esses materiais no local, tipo uma refinaria espacial que separa ouro de poeira. É uma dança precisa, onde cada movimento conta. Depois de coletar, a gente decide, traz o material para a Terra ou usa lá no espaço mesmo. A água pode virar combustível, quebrada em hidrogênio e oxigênio para foguetes. Metais servem para construir bases ou naves, economizando o peso de lançar tudo daqui. O retorno para a Terra é caro, mas platina e ouro podem justificar o investimento. O prenúncio aqui é de tirar o fôlego. Isso abre as portas para colônias espaciais, onde a gente vive como nômades estelares, usando recursos locais. Só que tem desafios pesados. Radiação cósmica que frita eletrônicos, distâncias que parecem infinitas e superfícies instáveis que complicam tudo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área, com vocês novamente. Hoje estamos trazendo uma história incrível. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para nós? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos, então? Comparar mineração de asteroides com a terrestre é como botar um foguete SpaceX do lado de uma carroça enferrujada. Aqui na Terra, cavar minas significa desmatar florestas, poluir rios com mercúrio e deslocar comunidades inteiras, um trovão de destruição que ecoa por gerações, deixando cicatrizes que a natureza leva séculos para curar. No espaço, zero gravidade facilita mover materiais pesados, não tem atmosfera para poluir e os asteroides são praticamente infinitos. É como se o cosmos oferecesse uma lousa limpa, personificando essas rochas como aliados verdes da humanidade, prontos para nos salvar da escassez. Economicamente é outro patamar, platina na Terra é rara e custa os olhos da cara, mas asteroides têm toneladas, podendo baratear baterias, catalisadores e eletrônicos. Um único asteroide pode suprir demandas globais por décadas, transformando indústrias inteiras. A ironia é cruel: enquanto a Terra geme com minas esgotadas, o espaço está lá, oferecendo riquezas de graça, ou quase, porque o custo inicial é uma facada. Lançar uma missão custa bilhões, mas foguetes reutilizáveis, como os da SpaceX, estão derrubando esse preço rapidinho. E a aliteração nos minerais metálicos magníficos grita alto: o espaço é um baú sem fundo, enquanto a Terra está ficando sem cartas na manga. Mas não é só sobre dinheiro. Mineração espacial pode reduzir o impacto ambiental aqui, poupando florestas e rios. É como trocar um machado cego por uma serra elétrica de precisão, mais eficiente e menos destrutiva. Só que para chegar lá precisamos de tech que beira o impossível, como robôs que trabalham sozinhos a anos-luz de casa. Tá bom, mas como isso muda a nossa vida de verdade? As aplicações são de explodir a cabeça, como fogos de artifício estourando no vácuo. Vamos por partes para não se perder no meio de tanto potencial. Água de asteroides tipo C pode ser quebrada em hidrogênio e oxigênio, virando combustível para foguetes. Isso significa postos de gasolina espalhados pelo sistema solar, permitindo viagens baratas para Marte, Júpiter ou além. Imagina naves reabastecendo em órbita. Sem precisar voltar para a Terra. É como transformar o espaço num quintal acessível. Onde a gente passeia de nave como quem pega um Uber, esse combustível pode viabilizar colônias permanentes com humanos vivendo fora do planeta como se fosse a coisa mais normal do mundo. Metais raros como platina, cobalto e níquel são ouro puro para indústrias. Platina vai para catalisadores que limpam emissões, cobalto para baterias de carros elétricos e níquel para eletrônicos de ponta. Se a mineração de asteroides decolar, esses materiais podem ficar tão baratos que revolucionam a economia. Carros elétricos mais acessíveis, energia limpa mais eficiente e gadgets mais potentes. Tudo isso sem cavar buracos na Amazônia. É como injetar uma dose de adrenalina na economia global, criando trilionários espaciais e milhares de empregos em tecnologia, robótica e manufatura. Asteroides são como cápsulas do tempo, guardando segredos de como o sistema solar nasceu. Missões mineradoras como a Psyche da NASA, que vai chegar ao asteroide metálico em 2029, vão nos ajudar a entender núcleos planetários e a origem da Terra. Na ciência, isso é um tesouro maior que o ouro, conhecimento puro, e na saúde, materiais de asteroides livres de impurezas terrestres podem criar implantes médicos mais seguros, como próteses ou dispositivos cardíacos. É como usar o espaço para curar o corpo e a curiosidade humana. Imagina construir estações espaciais ou bases na Lua com ferro
e silicatos de asteroides, usando impressoras 3D espaciais. Nada de carregar toneladas de material da Terra, tudo é feito no local. Como montar Lego no espaço, isso barateia colônias, tornando realidade o sonho de viver em Marte ou em órbita. É uma visão que brilha como um farol no vácuo, mostrando que o futuro da humanidade pode estar nas estrelas. Mineração espacial pode aliviar a pressão sobre os recursos terrestres. Em vez de destruir florestas para pegar lítio, pegaremos platina de asteroides. Isso reduz emissões, preserva ecossistemas e ajuda na transição para energia limpa. É como se o espaço fosse um super-herói, salvando o planeta de um vilão chamado escassez. Nem tudo é um piquenique estelar, viu? Mineração de asteroides é tipo tentar montar um quebra-cabeça enquanto está preso num furacão. As distâncias são imensas. Alguns asteroides estão há anos de viagem, mesmo com naves rápidas. A radiação cósmica frita eletrônicos como se fossem batata frita, e a gravidade quase zero faz tudo flutuar, complicando a ancoragem. Pensa num robô tentando perfurar uma rocha que gira como um peão maluco. É um caos danado. Tecnologicamente, a coisa é braba. Precisamos de sondas autônomas com inteligência artificial que tomem decisões sozinhas, porque sinais da Terra demoram minutos ou horas para chegar. Lasers e sistemas de extração têm que ser leves, mais potentes, e o combustível precisa ser mínimo, o custo inicial. Bilhões de dólares, mesmo com foguetes reutilizáveis cortando gastos. É uma aposta tão alta que parece coisa de louco, mas o retorno pode ser uma chuva de ouro que faz bilionários parecerem pobres. E tem mais, asteroides não são estáveis. Alguns são só um monte de cascalho grudado, que desmorona se você encostar. Outros têm superfícies duras que exigem equipamentos monstro. É como tentar cavar uma montanha que pode explodir ou desabar a qualquer momento. A corrida do ouro espacial já está rolando, e tem gente grande no páreo. Astroforge, uma startup americana, lançou a missão Odin para caçar platina em asteroides. Com planos de lucrar já em 2025, eles usam tecnologia enxuta, aproveitando foguetes baratos para cortar custos. A Planetary Resources, apoiada por bilionários como Larry Page, está focada em extrair água para transformar em combustível espacial, mirando viagens mais longas e baratas. A NASA não fica atrás. A missão Psyche-E, que chega ao asteroide metálico em 2029, vai mapear essa rocha gigante para entender sua composição e abrir caminho para mineração futura. E a SpaceX do Elon Musk. Eles veem asteroides como a chave para colonizar Marte, usando a Starship para transportar recursos. Outras empresas como Deep Space Industries e Moon Express também estão na jogada, planejando extrair água e metais. É um zoológico de ideias brilhando como estrelas, com cada empresa apostando num pedaço do cosmos. Tem também iniciativas menores, como startups japonesas e europeias, que estão desenvolvendo robôs mineradores e sondas compactas. É como uma orquestra cósmica, cada um tocando seu instrumento, mas todos mirando a mesma sinfonia: transformar o espaço numa mina viável. Olhando para frente, o futuro é tão reluzente que parece uma supernova explodindo no céu. Até 2030, o mercado de mineração espacial pode valer bilhões de dólares, e em algumas décadas, trilhões, com tecnologias ficando mais baratas e acessíveis. Imagina trilionários espaciais com fortunas vindas de asteroides e colônias humanas brilhando na órbita de Júpiter ou Saturno. Tecnologias como inteligência artificial avançada, propulsão nuclear e impressoras 3D espaciais vão acelerar isso, tornando mineração de asteroides tão comum quanto pedir pizza pelo aplicativo. Mas o prenúncio é duplo, como uma moeda girando no espaço. Pode ser uma era de prosperidade, com a Terra salva da escassez e a humanidade expandindo para os confins do cosmos. Ou pode virar um caos, com desigualdades estelares, detritos espalhando perigo e conflitos por territórios orbitais. Asteroides são como sementes cósmicas, prontas para germinar um futuro glorioso ou uma bagunça intergaláctica se a gente pisar na bola. E o impacto cultural? Mineração espacial pode mudar como a gente se vê, transformando humanos em uma espécie multiplanetária. É como se estivéssemos escrevendo um novo capítulo da história, onde o céu deixa de ser limite e vira lar. Só que para isso precisamos de ética, colaboração e um pouco de humildade para não transformar o espaço num campo de guerra. Se você está animado e quer implementar soluções de TI para surfar nessa onda, a NetAdept Technology oferece serviços especializados em inovação tecnológica. Ajudamos empresas a adotar inteligência artificial avançada, com consultoria personalizada. Visite o nosso site agora e dê o primeiro passo, porque o futuro não espera. E para aprofundar, que tal comprar um livro sobre The Space Barons na Amazon Brasil? O link está na descrição do vídeo.
Obrigado por nos assistir até aqui. Comente abaixo o que você acha dessa loucura toda. Vamos conectar mentes? E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como este. Chegamos ao fim dessa odisseia estelar, com o coração batendo forte como o rugido de um foguete na decolagem. Mineração de asteroides é mais que tecnologia. É a humanidade esticando os braços para as estrelas, garimpando riquezas que podem salvar o planeta e nos levar a um futuro que antes só existia na ficção científica. Mas lembre-se, o futuro é construído hoje, com conhecimento e ação. E você curtiu essa viagem cósmica? Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que sonham com o espaço. Faça sua inscrição no canal para não perder nenhuma novidade sobre o futuro da humanidade. E me diz aí nos comentários, você acha que a mineração de asteroides é a solução para os problemas da Terra ou um novo problema à vista? Sua opinião é ouro. Até a próxima aventura!